Boa noite a todas e a todos. É um prazer recebê-los aqui para mais um evento na OAB Campinas. Em especial, hoje, por duas comissões aí que juntaram esforços, né, para falar de temas que também são compartilhados aí. Eu sempre costumo, no início de cada evento, agradecer muito as comissões temáticas. O André já é velho de casa, né, André? Já é um parceirão aí de outras gestões. O doutor Fábio está iniciando a trajetória na Comissão de Direito do Trabalho, mas agradecer a vocês, porque a gente sabe o tanto de disponibilidade que é necessário, o quanto exige de nós montarmos, né, os eventos, pensarmos em temas, fazermos esse compartilhamento do conhecimento, até para apresentar, né, para quem está aqui, para quem vem assistir. Então, agradecer demais a vocês, porque eu falo que, muito embora sejamos em 5 diretores, nós nunca conseguiríamos falar com essas propriedades de tantos temas como a gente consegue trazer aqui para a nossa casa, né? Então, agradecer imensamente as duas comissões aqui envolvidas, agradecer a doutora Vilma, a doutora Evelyn, que está aqui com o link. Olha só o que a vida moderna nos proporciona, né, doutora Evelyn? Olha que bacana, né? Está aqui junto conosco. Pois é, eu Doutor gostaria de estar aí, na Carvalho, que é um verdade. grande amigo, está aqui com certeza pela sua competência, mas é um grande amigo que nos acompanha, também acompanha o trabalho aqui da gente, da subseção. Não posso deixar de fazer menção também, porque tem outra amiga ali que está na plateia, tem marido de amiga também. Agradecer também ao doutor Daniel, à doutora Raquel, a todos os presentes aqui. Muito obrigada, gente. Com certeza, o que nós nos propomos a realizar é com esse intuito, de difundir o conhecimento, de proporcionar debates, né? A gente costuma dizer que é para isso, né? Sintam-se em casa, porque é isso que a gente quer, que esse prédio represente, né? Aí o nosso acolhimento, os nossos debates e que a gente consiga sempre aí valorizar os nossos instrumentos de trabalho e a nossa própria profissão, né? Agradecer também imensamente as nossas colaboradoras, hoje a Andressa e a Miriam, que estão aqui conosco, e vou passar a palavra ao doutor André Barabino, para que faça as vezes aqui. Ótimo, muito obrigado. Boa noite para todo mundo. Hoje é uma noite especial. Depois de um longo tempo, estamos voltando, pelo menos na comissão de arbitragem, até o encontro presencial. Corremos um certo risco, porque dá um pouco mais de trabalho vir presencialmente aqui, mas é mais gostoso, né? Acho que tá todo mundo aqui, falar, acho que o aprendizado é melhor, os debates são melhores, enfim, então é uma noite muito especial. Especial também porque contamos com a nossa presidente aqui da OAB, a Luciana, e com muita gente com muita sapiência no assunto. Eu acho que vai ser um aprendizado muito grande. Eu e o Fábio, eu já agradeço o Fábio desde já aqui pela parceria, né, das comissões para a gente fazer esse evento, e os nomes foram pensados e escolhidos a dedo, e ficamos muito felizes, e desde já agradeço com o aceite, tanto da Vilma, uma parceira recente, né, Vilma, quanto da Evelyn. A Evelyn teve um imprevisto, não pôde estar presencialmente aqui conosco, mas graças à tecnologia, ela disse que vai compensar aí no conteúdo, vai brilhantar todo mundo aqui, né, Evelyn? Então, é uma noite muito especial hoje para todos nós. Qual que é a ideia aqui, né? A gente pensou um pouco em fazer esse evento conjunto arbitragem e comissão de direito do trabalho, de falar de uma arbitragem. Tá bom. De uma área da arbitragem que vem crescendo, vem ganhando notoriedade, depois da reforma da CLT, tem uma previsão específica para alguns casos, né, que a arbitragem trabalhista pode ser
adotada, tanto a Vilma quanto a Evelyn vão falar um pouquinho disso. E a ideia depois é a gente abrir aqui para a gente debater, enfim, esclarecer dúvidas. Nós estamos num petit comitê aqui, então acho que a ideia é um bate-papo mesmo, algo mais informal, e tanto o Fábio quanto o Thiago Rodovalho vão poder apimentar um pouco os debates e os esclarecimentos. Então, para a gente iniciar, eu vou passar a palavra para as palestrantes, né? A Vilma é bacharel em Direito pela PUC São Paulo, tem um curso de extensão pela US Legal System, na Harvard University, e é sócia e responsável pela área trabalhista do escritório Matos Filho. E recentemente está em Campinas, acho que 2 anos, 3 anos, quase 2 anos em Campinas. A Evelyn é doutora e mestre em Direito Internacional Comparado pela USP, profissional de resolução de disputas, coordenadora acadêmica da Escola CAMES, Câmara Especializada da Mediação e Arbitragem, e professora de Direito Internacional da Universidade Presbiteriana Mackenzie. A gente convidou a Evelyn, além de todo o conteúdo que ela tem e profunda conhecedora no assunto, também porque a CAMES recentemente inaugurou uma unidade, que a CAMES é uma câmara de arbitragem, e ela inaugurou recentemente uma unidade em Campinas. Então, é mais uma alternativa que nós, advogados, temos quando formos indicar câmaras, seja para questões de arbitragem trabalhista ou arbitragem comercial ou qualquer outro tipo de arbitragem. Então, sem mais delongas, eu vou passar a palavra para a Evelyn, para ela começar a exposição dela. Bom, uma boa tarde a todas e todos. Quero, antes de mais nada, dizer da minha felicidade de estar nesse evento, mesmo que de forma virtual. Gostaria de estar presencialmente, espero receber novo convite para que eu possa comparecer presencialmente ao lado da Vilma, né, da doutora Vilma, que tanto estamos aqui em vários eventos para falar da arbitragem trabalhista, do querido amigo Thiago Rodovalho, doutor Thiago Rodovalho, que também participamos de alguns eventos, do doutor André, que conheci recentemente, e do doutor Fábio. A primeira observação que eu gostaria de dizer é que é muito interessante participar de um evento como esse, num mix de comissões de arbitragem e direito do trabalho. Porque eu venho trabalhando com arbitragem trabalhista já há mais ou menos 15 anos, e eu sempre noto que ou a Comissão de Direito do Trabalho nos chama para falar sobre arbitragem trabalhista, mas com um pezinho atrás, com certo preconceito, e a comissão de arbitragem tende a falar sempre mais de temas empresariais e também tem um pouco de preconceito com a arbitragem no direito do trabalho. Então, para mim, já é um grande avanço e uma grande felicidade participar de um evento em que ambas as comissões juntaram aí forças para falar um pouco desse tema que não é tão desconhecido. Como eu disse, eu trabalho há 15 anos nessa área específica da arbitragem, e nesse sentido, o que eu fiz aqui? Eu fiz uma apresentação e vou falar rapidamente de um retrospecto, e aproveito para que a doutora Vilma faça aqui as ponderações em conjunto, se assim entender, né? Vou falar um pouquinho da parte mais instrumental do Instituto da Arbitragem Trabalhista, principalmente no sentido de por que a arbitragem trabalhista ela tem tanto essa pecha e esse preconceito, né? Porque eu digo, advogado você pode desconfiar, médico você pode desconfiar, da reputação, né? Mas a arbitragem trabalhista, eu entendo que por lá no início ter começado muito mal, ela ficou com uma reputação muito ruim,
E até hoje nós precisamos combater esse preconceito que ficou relegado aí para a arbitragem trabalhista. E aí, nesse sentido, basicamente, o que nós temos, eu coloquei aqui, é que a utilização e a possibilidade da arbitragem trabalhista para contratos individuais no direito do trabalho sempre se revelou uma questão controvertida e divergente na doutrina e na jurisprudência pátria. E, nesse sentido, acompanhando aí o movimento tanto da reforma trabalhista, quanto principalmente, né, da recente reforma na própria lei de arbitragem, eu vou dizer para vocês que, em 2013, havia possibilidade da inserção da possibilidade da arbitragem de forma específica para cargos de confiança na própria lei de arbitragem, e não passou, teve um veto, justamente por conta dessa questão de posso ou não posso ter uma arbitragem em contratos individuais no direito do trabalho. E qual não foi a minha surpresa quando, em 2017, a inserção dessa possibilidade não veio na lei de arbitragem, mas veio no diploma do direito do trabalho, veio na CLT com a inserção do 507A, que possibilita a inserção de cláusulas compromissórias para contratos individuais de trabalho para o dito funcionário, né, para o dito empregado hipersuficiente, que hoje gira em torno aí de 15.500, eu coloquei aqui, né, não estou conseguindo, deixa eu puxar aqui um pouquinho, 15.502, né? Que são 2 vezes o teto do INSS. E os questionamentos que eu trago aqui para a gente começar a conversar aqui no Petit Comité é basicamente de 2 ordens, né? A primeira é se a convenção eleita pelo legislador como a cláusula compromissória, se ela foi a melhor convenção escolhida para os contratos individuais de trabalho. E a outra, quando eu falo de um trabalhador hipersuficiente, que na prática arbitral a gente entende sendo os C-levels, né, os altos executivos, R$15.500, será que efetivamente estabelece essa categoria de C-level? Então, já vou deixar aí 2 questionamentos que talvez a Vilma possa conversar um pouquinho, né? Para a gente rebater esses pontos, que são pontos um tanto quanto controvertidos ainda, ao meu ver, né? E aí as reflexões iniciais que eu vislumbro, principalmente porque eu não sou do direito do trabalho, né? É justamente que uma das grandes dificuldades em trabalhar com a arbitragem ou instituir a arbitragem ou qualquer outro método de resolução de conflitos no direito do trabalho, inclusive uma reclamação trabalhista, é porque o direito do trabalho ele trabalha com questões muito intrinsecamente ligadas à própria existência da pessoa, né? Por quê? O doutor André que me apresentou, ele poderia ter me apresentado de uma outra forma, por exemplo, ele poderia ter me apresentado como Evelyn, filha da dona Leonor. Não, né? Ele me apresenta de forma conectada ao meu trabalho. Então, o trabalho é uma forma pela qual a gente se identifica na sociedade. E como a arbitragem trabalhista, assim como o processo, né, judicial, a reclamação trabalhista, ela acontece em um momento de ruptura em que a pessoa perde o seu trabalho, né, e seja aí para fazer os requerimentos que você tem que fazer, quais são as verbas que você precisa receber, esse conflito, ele fica escalonado. Por quê? Porque eu tenho conflitos econômicos, mas, para além disso, eu tenho também conflitos de reconhecimento e como que eu vou me identificar novamente no mundo, já vista que eu não trabalho mais naquele local. Então, essa é uma das dificuldades que a gente tem de tratar o conflito trabalhista. Por quê? Porque a arbitragem, né, por si só, tenho até medo de falar aqui na presença do doutor André, do doutor Thiago Rodovalho, mas a gente basicamente
trabalha com direito patrimonial disponível em arbitragens empresariais, em que alguém deve, basicamente, e alguém tem um crédito para receber. Então, não vou dizer óbvio, são conflitos extremamente sofisticados, mas, do ponto de vista de teoria geral do conflito, o conflito trabalhista, ele traz em si outras camadas, né? E são camadas totalmente extra-direito, e a arbitragem trabalhista também tem que dar conta disso. Como o doutor André pediu para eu fazer aqui um beabá e trazer alguns números, né? Eu tomei a liberdade de falar que quando do anteprojeto de lei, da lei de arbitragem, se aventou a possibilidade, lá em 96, de colocar no próprio texto da Lei 9.307 de 96, a possibilidade de um artigo específico que visse e vislumbrasse a possibilidade da arbitragem trabalhista para contratos individuais no direito do trabalho. Todavia, justamente por conta das próprias características específicas do direito do trabalho no nosso país, o professor Carlos Alberto Carmona, que era um dos redatores do projeto, aconselhou que não, porque senão poderia impactar a própria aprovação da lei de arbitragem. E aí, basicamente, eu tenho que fazer aqui uma retrospectiva macabra, né? Justamente para justificar meu discurso inicial do preconceito para com a arbitragem trabalhista aqui no Brasil. E eu digo que eu vivi esse momento. Por quê? Porque quando da constitucionalidade da lei de arbitragem, basicamente, no direito do trabalho, em São Paulo, eu não sei se isso aconteceu aí em Campinas, houve uma proliferação de instituições de arbitragem que eu chamo de pseudo-câmaras de arbitragem, que basicamente eram máquinas de engodo do empregado. Eram órgãos homologadores que muitas das vezes utilizavam o Instituto da Arbitragem para dar legalidade ao que é ilegal. Quando você adentrava a estrutura física dessas câmaras, elas eram feitas de uma forma para que o trabalhador efetivamente se enganasse. Ele não entendia muito bem, haja vista a existência de brasões oficiais, os móveis muito parecidos com o poder judiciário, o árbitro se apresentando como juiz, e isso tudo contribuía para que o empregador não entendesse muito bem se ele estava no poder judiciário ou se ele estava em uma instituição de arbitragem. E, na verdade, o objetivo das pessoas que entraram nessa empreitada das pseudocâmaras era essa mesma. Mas isso eu vou dizer para vocês que o Ministério Público do Trabalho, sabiamente, e fez um trabalho muito bom, pelo menos aqui em São Paulo, e a maioria dessas instituições que eu considero aí pseudocâmaras assinaram termos de ajuste de conduta e foram fechadas, e tinham que ser fechadas mesmo, né? Mas esse preconceito e essa pecha, inclusive eu como profissional de resolução de disputas, muito identificada nessa área da arbitragem trabalhista, sempre tenho que combater esse preconceito que vem dessa época. Então, só para mostrar aqui para vocês, né, que vão falar assim, a Evelyn está contando mentira, estou colocando aqui, basicamente, o que acontecia aqui em São Paulo, lá para 2010, 2011. Principalmente ali na região da República, da Sé, da Liberdade, nós tínhamos essas instituições de arbitragem, e as pessoas que trabalhavam lá, basicamente mostravam essa carteirinha e era para confundir mesmo o trabalhador, tá vendo? Tribunal arbitral, ou seja, a própria nomenclatura das instituições de arbitragem, elas eram de forma 8ª Câmara, Tribunal Arbitral, justamente para confundir as partes. Coloquei aqui para vocês não falarem que eu estou falando mentira.
E aí, nesse sentido, passando aqui um pouquinho, eu me permiti, já que o doutor André e a própria doutora Vilma, numa reunião prévia, trazer alguns números, né? Porque trabalhar com números e pesquisas na arbitragem é algo um tanto quanto difícil, haja vista que a maioria dos procedimentos são procedimentos confidenciais. Todavia, como eu estive à frente durante 13 anos de uma instituição de arbitragem, não a CAMES, uma outra instituição de arbitragem, eu me permiti, justamente porque eu participei, né, dessa história, trazer aqui para vocês alguns números, justamente para demonstrar que a prática da arbitragem trabalhista, ela já é uma realidade. Tanto é uma realidade que, ao meu ver, o artigo 507-A da CLT, basicamente, ele veio cristalizar, ele veio sedimentar uma prática que já acontecia no Brasil, tá bom? Por óbvio, não vou mentir para vocês que estes números que aqui eu trago dizem respeito tanto ao trabalhador hipersuficiente, tanto quanto o trabalhador hipossuficiente. E aí já jogo este questionamento para vocês, para que a gente possa posteriormente entender como que eu posso fazer uma arbitragem trabalhista para um trabalhador que ganhe abaixo de 2 vezes aí o teto da Previdência do INSS. Então, eu coloquei basicamente uma estimativa até maio de 2019, de quantos procedimentos foram realizados nessa instituição que hoje não existe mais, tá bom? Que era o Núcleo Paulista de Mediação e Arbitragem, de procedimentos que foram realizados aí de 2008 até maio de 2019. Então, olha, 127, 554, 1.328, 1.601, 1.493, 1.755. E, por óbvio, esses procedimentos também dizem respeito muito, e a arbitragem trabalhista tem disso, do movimento, ou principalmente de como está a economia do nosso país. Tanto para empresas que tenham um turnover muito grande, quanto para a própria mobilidade dos altos executivos, principalmente dos expatriados nas altas posições das empresas transnacionais. E aí a pergunta, basicamente, que sempre me questionam, né? E eu tenho certeza que o doutor Fábio, que é representante da comissão de Direito do Trabalho, provavelmente, né, deve estar pensando e vai me perguntar Evelyn, e os questionamentos destes procedimentos na Justiça do Trabalho? O que eu trago aqui para vocês é um número empírico pela secretaria dessa instituição que eu estive à frente como diretora executiva, e eu vou dizer para vocês que o que eu chamo de repique, né? Ou seja, o trabalhador, o empregado, e quando eu falo o trabalhador e o empregado, é justamente porque eu não tenho só aqui o regime seletista. Eu tenho a PJ, que não é uma PJ, eu tenho aquilo que eu chamo aí de regimes mistos e místicos, né? Então, a pessoa trabalhou um tempo como PJ, depois ficou como CLT, depois voltou a ser PJ. Eu tenho vários tipos de regimes jurídicos que podem ser contemplados com a arbitragem trabalhista. Além de outros trabalhadores específicos, como, por exemplo, representante comercial, que notadamente tem um regime jurídico cível, mas a depender do tempo e principalmente de como é feita essa representação comercial, pode ser uma grande preocupação a questão do vínculo, que também pode ser discutido em sede de arbitragem trabalhista. O repique, ou seja, o questionamento a posteriori, depois do funcionário ter passado aí por um procedimento de arbitragem trabalhista, gira em torno de 2%. E eu vou dizer para vocês que esse 2%
nunca diz respeito, pelo menos nessa instituição em que eu respondia civil e penalmente, porque eu era diretora executiva, a falta de pagamento de verbas, né? Porque eu só posso responder por aquilo que eu conheço e aonde eu trabalhei. 1%, como eu coloquei aqui, eu também delego basicamente a uma característica específica daquele trabalhador, que ele é o que a gente chama aí de litigante contumaz, né? Então, independentemente dele ter passado por um procedimento de arbitragem, ele iria questionar anyway. E outro 1%, eu coloco basicamente não na falta de pagamento, mas algum questionamento específico que aquela arbitragem trabalhista não contemplou, como, por exemplo, questões que envolvam perícia ou que não estejam no campo da disponibilidade, e também a própria desconhecimento ou um possível coação do próprio trabalhador. Então, eu nunca acredito muito esse repique quando a arbitragem trabalhista é feita de forma ética, e essa coação é muito no sentido de que ele foi lá e a Câmara de Arbitragem, por isso que a gente precisa fazer eventos como esse, né, para dar ciência às pessoas, e a posteriori a Câmara fica sabendo que a empresa meio que, olha, não, você vai lá, diz que está tudo certo, que você recebeu tudo, e tem que ser desse jeito. E aí, por mais que a gente tenha aí técnicas avançadas e faça uma entrevista em separado, dependendo, né, do grau de dependência ou do grau de coação que aquele trabalhador possa ter, pode ser que passe despercebido. Então, basicamente é isso. E eu fiz aqui, eu vou passar depois para o doutor André para vocês, eu fiz um PowerPoint gigante, mas basicamente eu trouxe aqui possibilidades de resolução e prevenção de disputas trabalhistas, não só no campo da arbitragem, mas outras formas de solução extrajudiciais. E falando um pouquinho da Camis, que agora inaugura em Campinas, uma das preocupações da Camis, justamente para despontar nessa seara, é o quê? A elaboração de um regulamento específico para a arbitragem trabalhista. Não obstante, instrumentalmente, principalmente para autos executivos, a arbitragem trabalhista ela ocorra tal qual uma arbitragem empresarial, é óbvio que ela tem especificidades. Então, a Camis é, sim, uma das únicas instituições ao lado da Camarb e da AmCham que tem aí um regulamento específico de arbitragem trabalhista, justamente demonstrando a nossa preocupação para tratar das especificidades do conflito trabalhista. Então, eu vou passar a palavra aqui para a doutora Vilma, vou escutar e fico aqui esperando para que a gente possa debater e aguardando as perguntas. Olá, boa noite a todos e todas. Ficamos muito felizes por esse convite, porque o nosso papel enquanto advogados é sempre procurarmos disseminar conhecimento, mas eu acho também disseminar experiência, né? O conhecimento a gente acaba adquirindo, e eu brinco muito, porque na questão da arbitragem, a Evelyn sabe disso, eu fui uma aprendiz dos nossos advogados exatamente da área civil e de arbitragem, porque com a lei de arbitragem já aí há mais de 20 anos, desde 1996, com tantas questões que foram judicializadas, com tantas questões voltadas à interpretação dos próprios dispositivos da própria Lei 9.307, eu diria que foi com muita alegria que eu pude ter esse compartilhamento, e que eu tenho até hoje. Eu sempre brinco que, para nós redigirmos essas cláusulas todas, nós sempre fazemos a 4 mãos. Então, aqui no meu chapéu de advogada trabalhista, então, humildemente, eu digo para vocês, eu me prontifiquei a fazer um curso de mediação, fiz um curso de arbitragem na Fundação Getúlio Vargas, exatamente para poder realmente nos inserir
na questão que o artigo 507A nos trouxe, enquanto advogados trabalhistas. E eu digo para vocês que fui muito feliz, exatamente por tentar entender, compreender e aprender. Então, eu acho que a gente está aprendendo todos os dias. E um pouco mais, além do que a Evelyn disse, Evelyn, eu acho que agora sim, nós vamos começar a experimentar o que realmente representa esse artigo 507A para a finalidade de trazer uma paz social, do seu ponto de vista da utilização do meio adequado, que é a solução de conflito via arbitragem. Então, eu acho que isto é algo que nós, profissionais do direito, nós não devemos temer. Eu acho que vai muito da nossa consciência, da nossa capacidade de pensarmos o melhor para os nossos clientes. E aí eu não estou dizendo somente empresas, aqui eu também me refiro aos próprios trabalhadores. Mas também eu vou dizer aquilo e vou complementar o que a Evelyn disse, também não é para qualquer trabalhador, né? Claro que o artigo 507, ele traz ali a questão do contrato individual de trabalho, quer dizer, existe um contrato, e neste contrato você insere, portanto, a cláusula compromissória nesse sentido, e dali os reflexos. Na minha vida real, na minha prática, eu efetivamente não tenho tido clientes que tenham aceitado muito a inserção dessa cláusula nos contratos individuais de trabalho, a não ser que sejam de altíssimos executivos. E nós estamos falando de pessoas que recebem 2, 3 milhões por ano. Então, cuja disputa, eventualmente, possa ser da ordem de 15, 20, 30 milhões de reais em relação a um eventual questionamento, né? Ou de questões derivadas de outras situações, como, por exemplo, um expatriado. E aí você tem questões voltadas a um contrato alienígena, a um contrato que é regido por uma lei estrangeira e também vis-à-vis a legislação trabalhista brasileira. E aí sim, realmente, a gente tem aqui um patamar no qual o meio adequado realmente, via arbitragem, é o ideal sob esse ponto de vista. Depois eu vou explicar por que ele é o ideal. Então, na nossa experiência, nós temos usado muito, Evelyn, sob esse contexto, não ali a inserção no contrato de trabalho, mas pós-contrato de trabalho. Então, eu queria ver aqui com você, efetivamente, se é isso que você também tem visto, se é durante, é a cláusula compromissória ou se é o compromisso arbitral. Evelyn? Oi, então, Oi. esse é um dos pontos, né, que eu também vou observando a prática, né, dos advogados. A grande verdade é que esses contratos, principalmente dos autos executivos, são contratos de longa duração e, na maioria das vezes, né, posterior a 2017. Então, quando da contratação, não houve a inserção dessa cláusula compromissória. O que eu tenho visto no dia a dia, principalmente na minha atuação como árbitra, é que os advogados a posteriori, ou em um distrato, ou em um instrumento particular de transação em outras avenças, acaba colocando essa cláusula compromissória, justamente pedindo a homologação de todos os termos da dispensa, principalmente das obrigações dilatadas no tempo, cláusula de não compete, recebimento de stock options, e consigna esse pagamento e, principalmente, a validação desse instrumento particular via arbitragem trabalhista. Mas, se eu posso falar, e aí não vou falar do ponto de vista do direito do trabalho, eu vou falar como uma estudiosa de arbitragem. Ao meu ver, eu entendo que, não obstante para autos executivos, como bem a Vilma disse, né, o patamar que eu tenho mensal não é 15 mil, geralmente os rendimentos mensais dessa pessoa, a Vilma falou anual, né? Eu digo mensal, começa de 30, 40 mil reais, né? Por aí. Eu vejo que não importa quanto a pessoa recebe. Se tivessem me perguntado sobre a redação do 507A, eu particularmente entendo que a melhor convenção de arbitragem seria o compromisso arbitral, porque eu acho que macula menos a vontade, deixa o funcionário
mais detentor da sua autonomia, da vontade das partes, e a grande verdade é que, quando do começo do pacto laboral, não importa o quanto você vai ganhar, né? Se você precisa trabalhar, se você vai ganhar 5 mil reais ou 50 mil reais, a probabilidade de você assinar um documento com uma cláusula compromissória é muito grande. E aí também a questão dele ser ou não hipersuficiente pode invalidar a convenção de arbitragem no começo. Então, eu entendo que o melhor seja a posterior, num distrato, num instrumento particular de quitação, transação e outras avenças, que coloque lá a homologação, ou talvez, quem sabe, em breve, uma modificação no 507A, para colocar lá um compromisso arbitral. Embora não haja nenhuma proibição em relação ao 507A, o fato é que eu também prefiro. Por quê? Porque pós-relação contratual de trabalho, a questão do hipossuficiente ou não, ele deixa de existir. Ele é um cidadão, uma pessoa que é culta, elevada, e que normalmente, e isso a gente sempre recomenda que seja com assistência de advogado, né? Porque por mais que seja um alto executivo, sempre é importante que essa pessoa realmente submeta todas essas questões que são colocadas em distratos, enfim, essa documentação toda que finaliza uma relação contratual de trabalho, para que exatamente não se alegue a questão ou da coação, ou que a pessoa não sabia o que ela estava fazendo, e procurar cumprir todos os requisitos. E aí nós vamos falar o seguinte, bom, mas se nós falarmos dos requisitos do compromisso arbitral, sim, que é trazida, inclusive, pela própria Lei 9.307, né? Então, quanto mais claro, quanto mais transparente nós formos nessas discussões, e também para que essa pessoa esteja devidamente assistida por um advogado seu, eu acho que demonstra o quê? A boa-fé. A gente discute muito a questão, muitas vezes, de nulidade dessas cláusulas e tudo mais, em função até do fato de que a pessoa ela é leiga. Então, eu acho que para nós que estamos na lida do direito, nós sabemos que é muito importante que haja a assistência do advogado nesse sentido. Então, pelo menos em relação aos nossos clientes, que nos procuram e dizem, olha, nós gostaríamos realmente, temos um conflito aqui, ou temos conflitos, e queremos solver aqui via compromisso arbitral. Nós vamos sentar com a outra parte, nós vamos ver a possibilidade. E aí sim, conforme, na medida em que haja esse entendimento, a gente consegue fazer uma convenção nesse sentido, tá? Mas tomando-se todo o cuidado para que todos os requisitos eles sejam considerados. Evelyn, um ponto que também eu acho que vale a pena é pensarmos o seguinte, será que mesmo em relação à cláusula compromissória, ou mesmo em relação ao compromisso arbitral, eu tenho que verter sobre todos os direitos trabalhistas? Necessariamente não. Porque dependendo do nível do profissional, do trabalhador, nesse caso, eu volto a repetir, a gente fala de alto executivo, de pessoas de um nível gerencial, digamos assim, e que realmente cumprem todos os requisitos, porque nem todos os direitos eles serão passíveis de questionamento, ou porque foram devidamente quitados. E muitas vezes, os questionamentos, eles cuidam de direitos realmente disponíveis, renunciáveis, embora nós tivemos uma discussão até entre nós, no seguinte sentido, hoje a gente fala muito de direito indisponível e irrenunciável, considerando que os direitos trabalhistas todos podem ser e são passíveis de transação, inclusive de alienação de crédito trabalhista, que é o que nós estamos vendo ocorrer no processo trabalhista, né? E também se a gente considerar o fato de que o Instituto da Arbitragem ela tem a natureza de jurisdição, então, portanto, ali quando você tem uma questão que é submetida, é realmente como se fosse ali o próprio judiciário, não sendo apenas estatal, né? Mas sendo apenas ali entre privados. Então, eu diria que nós hoje temos mais tranquilidade em relação a buscarmos a arbitragem nesse sentido. Serão todos os casos? Não. A gente recomenda que sejam todos os casos? Honestamente, não. Porque se nós abusarmos do Instituto, se nós desviarmos da finalidade, eu acho que quem perde é a advocacia trabalhista. Porque hoje, cada vez mais, nós estamos buscando expandir as atividades do advogado.
Eu hoje não me considero apenas com o chapéu de uma advogada trabalhista que atua no judiciário. Eu sei também que eu posso ser advogada na mediação, posso ser advogada na arbitragem, e que efetivamente a gente consegue ter a ampliação das nossas atividades nesse sentido. Não acho que vai cobrir todo e qualquer caso, também não acho que nós teremos aqui centenas e milhares de casos, mas se nós, advogados, nós não acreditarmos nesse instituto e nós não buscarmos aplicá-lo dentro daquilo que os nossos clientes aceitarem, especialmente, aí eu vou falar tanto no chapéu de advogada de empresa, como também advogada pelo lado do executivo ou do trabalhador, né? Eu acho que isso é muito importante. E, finalizando só essa parte do 507, é muito importante. Após o contrato, a pessoa não é mais empregada. Então, tudo aquilo que versa sobre os princípios de proteção, eles deixam de existir. Nós temos cláusulas de não competição, por exemplo, que são fechados após o contrato de trabalho, portanto, ali quando do término, e nós já temos jurisprudência no sentido de que ali não há que se falar em hipossuficiente, porque ele deixou de ter, ele não era mais empregado. Isso é muito importante quando a gente argumenta o seu ponto de vista jurídico dessas questões que muitas vezes elas são ventiladas em juízo ou quando são questionadas. Pode seguir, Evelyn. Eu concordo em gênero, número e grau. Não obstante, por exemplo, na pandemia, e talvez seja aí algum dado de curiosidade também, né? Na pandemia, quando houve aí o movimento de downsizing de algumas grandes empresas, né? E, na verdade, aí o questionamento não era o não pagamento, mas sim o parcelamento. Eu acabei desenhando alguns projetos de arbitragem trabalhista nesse sentido, mas, ao meu ver, para altos executivos, e principalmente quando eu tenho a peculiaridade, né, do expatriado, não sei se é uma realidade aí de Campinas, eu estou começando a conhecer um pouco mais aí a realidade de Campinas com a inauguração da Camis, mas eu sei que vocês têm muitas empresas transnacionais, não sei se tem muito expatriado. A arbitragem trabalhista traz outras vantagens, como, por exemplo, a condução do procedimento em inglês, a redação da própria sentença, ou uma versão da sentença em inglês que vai para a matriz e facilita, seja o pagamento ou a entrega, obrigações de fazer. É isso, eu acho que agora a gente já pode abrir, se é que estou vendo assim, tá todo mundo, eu não estou enxergando direito. Posso só complementar essa deixa do trabalho transnacional? Nós tivemos um caso que foi levado à arbitragem por um cidadão argentino, que mantinha o contrato de trabalho na Argentina e também aqui no Brasil. E nós tínhamos o questionamento em relação a um pedido com base na lei da Argentina, a lei trabalhista da Argentina, e também com base no contrato de trabalho desse executivo no Brasil. Então, para que nós pudéssemos solver ou imaginar ou pensar em formularmos um compromisso arbitral nesse sentido, primeiro nós tomamos o cuidado de avaliarmos, do seu ponto de vista da legislação da Argentina, o aspecto procedimental, do seu ponto de vista da quitação ou da validade da quitação, como é que isto deveria ou poderia ser considerado. E aí nós fizemos o DEPARA, então aí nós fizemos a parte brasileira, em relação ao que poderia ser efetivamente negociado ou ser discutido e tudo mais, mas que também protegesse a empresa em relação a um eventual questionamento posterior na Argentina, ou mesmo aqui no Brasil, portanto, ali nós teremos que ter a vertente das duas legislações. E, efetivamente, no momento da redação, né, do termo de compromisso sobre esse aspecto, nós tivemos que tomar o cuidado de pedirmos para que os advogados trabalhistas argentinos eles realmente fizessem uma análise da validade, do ponto de vista da legislação deles, e aí também, do ponto de vista da nossa legislação. Então, eu acho que essas experiências, elas são enriquecedoras, né, Evelyn? São extremamente. Porque elas nos trazem a certeza de que o Instituto da Arbitragem, ela não exclui. Então, acho que esses são aqueles pontos que, para nós, operadores do direito,
quando nós lidamos com essas questões, nós sabemos sim que é possível. E aí sim, se você perguntar, mas qual é a segurança jurídica que você tem? A gente tem que acreditar no Instituto. A gente tem que acreditar que nós estamos cumprindo com todos os requisitos. A gente tem que acreditar que as partes são capazes de efetivamente buscar a solução desse conflito em outra esfera que não seja o judiciário. E, portanto, ambos os lados estarem com advogados, assistidos por advogados, é muito importante nesse sentido, tá? Bom, e eu acho que justifica um pouco também, né, como que eu vim parar na arbitragem trabalhista, sendo que eu não tenho, né? Eu aprendo dia a dia com os advogados do direito do trabalho, mas eu venho do direito internacional. Então, o meu interesse em desenvolver a arbitragem trabalhista e acabar atuando com altos executivos e expatriado é justamente porque a arbitragem é um meio apto, né, a resolver questões de conflitos de leis no espaço, de efetivamente conseguir a aplicabilidade para remuneração de 2 ou 3, ou enfim, a escolha de uma legislação que não seja só a legislação brasileira. Para mim, é uma das belezas da arbitragem. E aí, só para finalizar, quando a questão não versa sobre contrato de trabalho, então aí nós não estamos falando do 507A, ali nós estamos falando aqui exatamente de uma convenção em razão da natureza jurídica que não é a de emprego. Sob esse ponto de vista, envolvendo o vínculo de emprego, e aí nós temos aquela questão do conflito de competência. Nós poderíamos ter a segurança jurídica que, efetivamente, se nós tivermos essa convenção de que, em havendo ali uma solução, ou em sendo discutido qualquer disputa relacionada a qualquer conflito, a outra parte buscaria o seu direito na Justiça do Trabalho? Haveria essa segurança, porque se nós estamos fazendo o que nós estamos fazendo, que é exatamente para a gente prevenir este litígio perante o poder estatal, será que isso evita? Eu vou responder, pelo menos, a minha opinião. Sem a menor sombra de dúvida, e a Evelyn acabou de dizer que sim, né? A Evelyn mencionou aqui a representação comercial autônoma, que tem a regência da Lei 4886, que de natureza mercantil, né? Que também tem a natureza de crédito alimentício e que muito judiciário comum ele já analisou várias questões voltadas sobre os acordos relacionados com a representação comercial. E no passado, coisa de 25 anos atrás, eu diria para você o seguinte, que qualquer acordo que nós fechássemos no cível relacionado com representação comercial, o entendimento da Justiça do Trabalho é de que ali a parte optou para que aquela natureza jurídica residisse exatamente dentro do bojo daquela causa, portanto, ali uma causa cível, e, portanto, não poderia bater as portas da Justiça do Trabalho. Num segundo momento, com uma visão mais maniqueísta, aí começou a se entender o contrário. Então, ali nós começamos a ver desaguar várias ações trabalhistas de representação comercial. Quando vem a emenda constitucional, né, em 2004, para a questão das relações de trabalho, é que a Justiça do Trabalho ela se arvora ali em querer realmente atuar em todas as questões de relações de trabalho. Mas, em relação à arbitragem, eu entendo que não. Eu entendo que a questão do vínculo, uma vez que na cláusula você tem expressamente que, inclusive, será levada a discussão da própria natureza jurídica do contrato, você está atrelando definitivamente a arbitragem. Então, se a gente efetivamente não considerar este ponto, então, na verdade, nós estamos agora transmudando o que consta das disposições da Lei 9.307. Não sei se você tem uma ponderação, Evelyn. Agora eu vou passar depois. Gênero, número e grau, e vamos passar para os debatedores, mas eu gosto de devolver da seguinte forma, né, para a gente tirar o preconceito da arbitragem trabalhista. Toda e qualquer arbitragem é passível de questionamento no Poder Judiciário, né? Tudo depende de como o procedimento é conduzido e, principalmente, pela instituição que você escolhe, que vai conduzir ou não vai conduzir de forma ética esse procedimento.
É óbvio que a arbitragem trabalhista, em razão, né, de um desequilíbrio, né, econômico, mesmo na pessoa do hipersuficiente, porque diante de uma empresa transnacional ele continua sendo hipossuficiente, tudo diz respeito ao cuidado da escolha que você tem que ter pela instituição, né, e pelos profissionais, pelo árbitro, pelos advogados que vão fazer aí toda essa negociação prévia, os instrumentos, os requerimentos, porque, na verdade, toda e qualquer arbitragem é passível de anulação pelo Poder Judiciário, não é só a arbitragem trabalhista. Finalizamos, vamos ver se os nossos debatedores têm algum questionamento, né, doutora Vilma? Boa noite a todos, primeiramente, a todas. Muito obrigado pela presença. É um prazer estar aqui também em companhia da Comissão de Arbitragem, com o doutor André. Na verdade, é difícil fazer alguma pergunta depois de uma exposição como esta. Inclusive, eu não sei nem se a doutora Evelyn conseguiu enxergar as minhas perguntas aqui, porque ela acabou respondendo tudo que eu fui anotando. Eu tenho a impressão que ela conseguiu visualizar aqui. Olha, posso dizer, míope do jeito que eu sou, eu não estou nem enxergando vocês, mas eu sou escolada. Eu fui anotando pelo menos tudo. no direito do trabalho, eu já sei o que o povo gosta de perguntar. E o que a doutora Evelyn não respondeu, a doutora Vilma acabou respondendo aqui do meu lado. Então, eu acredito que ela tenha enxergado aqui minhas perguntas, né? Mas o que eu acho mais importante nesse instituto é a publicidade, é a visibilidade do funcionamento dele. Que hoje, quer queira, quer não, ainda existe esse preconceito, principalmente na Justiça do Trabalho. Então, eu acho que o papel importante é o que está sendo feito aqui, da visibilidade, entendeu? E a segurança jurídica, que eu já ia lhe perguntar se você acabou respondendo sobre a segurança jurídica, entendeu? E aquela situação também, porque quando se procura esse instituto, por parte da empresa também, do empregado, eles querem uma segurança. A empresa pergunta, mas está garantido? É diferente do que a gente fala assim, mas e qual é a diferença de ser homologado pelo juiz? O que me dá mais segurança? Uma homologação judicial ou um acordo feito na Câmara? Então, isso é uma pergunta que todos fazem, né? Então, eu verifiquei aqui também alguns cuidados que a Câmara procura ter para que isso não aconteça. E eu vejo com o lado negativo, realmente essas verbas que não compõem esse acordo, tá? A coação, não sei como que vocês têm trabalhado com isso, de verificar se a empresa não indicou o próprio advogado para o funcionário ir lá, entendeu? Conversou, esse tipo de coação, como que a Câmara tem trabalhado para que isso não aconteça. Veja um lado positivo, que é a confidencialidade, o custo também pode ser bem menor, porque uma ação alta, como foi citado, o custo na Justiça do Trabalho é alto, a gente sabe disso, entendeu? E se a Câmara toma esse cuidado. E uma situação também que eu acho que dá discussão são assuntos que são levados na Câmara de sócios, para tentar resolver o embate ali dentro da sociedade através de uma Câmara arbitral. Então, isso é uma dúvida que eu tenho também, tá? E aí depois a gente vai abrir também para vocês perguntarem também, porque a maioria dessas dúvidas já foram respondidas. Eu acredito só que mais essa situação aqui de sócios, como que funciona isso? Se eles procuram, qual que é o cuidado da Câmara para que isso não aconteça, né? Em relação a sócios, eu vou passar para o doutor Rodovalho, porque se nós estamos falando realmente de um sócio, né, sem considerar se tem vínculo ou não de emprego, ou se foi só, meramente aqui uma questão formal, mas o sócio propriamente dito, eu tenho a impressão para mim aqui que todas essas questões societárias, elas, quando levadas à arbitragem, ela tem um enfoque específico. Aí depois eu falo do vínculo. Boa noite. Estão me ouvindo? Funcionou. Obrigado. Bom, primeiro, boa noite a todas e todos. Se me permitem apenas, eu gosto de fazer só um cumprimento inicial, sempre registrando. Eu não ia falar nesse momento, mas agradeço a doutora Vilma pela gentileza. Então, cumprimentar a todas e todos. Cumprimentar também aqui a presidência da Ordem dos Advogados, na pessoa da presidente Luciana. O honroso convite, sempre uma alegria estarmos juntos. Cumprimentar o nosso presidente, André Barabino, da Comissão de Arbitragem. Nosso presidente da Comissão de Direito do Trabalho, também a quem agradeço muitíssimo o honroso convite, a doutora Vilma, a doutora Evelyn, que é uma alegria estarmos juntos
na noite de hoje, cumprimentar minha diretora Raquel Tavacia, que estava também aqui, agora perdi aqui, e a todos, uma alegria estarmos juntos. Eu concordo, Trovima, eu tenho para mim, quando a gente está falando de um conflito entre sócios mesmo, para mim essa questão ela deriva mais para o direito societário do que para o direito do trabalho. E essa é uma situação, diria eu, inclusive, muitíssimo comum. Hoje, cada vez mais, tem sido comum, em algumas situações até, em algumas circunstâncias até obrigatório, né? Ou seja, por exemplo, quem vai atuar no segmento da B3 do novo mercado, obrigatoriamente tem que ter cláusula arbitral no seu uma das obrigações é cláusula arbitral no seu estatuto social. Então, mas mesmo fora dessas empresas que atuam no novo mercado, tem sido, obviamente, cada vez mais comum, até por várias razões específicas da arbitragem que atraem esse conflito. Eu, por exemplo, me recordo, isso não é incomum, por exemplo, nós temos, por exemplo, um número muitíssimo grande no Brasil. O Brasil tem um capitalismo, digamos, um pouco curioso. Uma parte muito relevante das nossas empresas são empresas familiares. Então, e eu lembro do professor de Direito Econômico que ele disse uma coisa que é muito verdadeira, né? É um capitalismo que muitas vezes termina no almoço de domingo, por conta disso. Então, às vezes, aquela briga na macarronada acaba derivando, às vezes, uma briga societária gigantesca dentro de uma empresa exitosa, mas que tem esse núcleo muito familiar. E certa vez, por exemplo, numa briga societária, numa comarca pequena, evidentemente todo mundo sabia, os irmãos brigando, e vocês sabem como é um conflito societário, ele, em alguma medida, em muitas situações, ele se assemelha a um conflito familiar. Eu lembro que muitas vezes, às vezes, nessas empresas familiares, lembra muito o direito de família. Então, às vezes, a tinta é mais pesada, e de repente todo mundo sabendo todas aquelas imputações e a exposição da própria empresa. A arbitragem traz para esses conflitos uma série de especificidades que permitem que esse tipo de conflito muito especial seja tratado de uma forma, digamos, mais delicada, mais discreta e com uma atenção mais especial. Obviamente, aqui não é uma questão de comparação entre que justiça é melhor, mas com especificidades que muitas vezes... Então, esse tipo de conflito, para mim, ele é um conflito essencialmente societário, muitíssimo comum. Nós vemos, então, muito na arbitragem, mas para mim ele se aparta um pouco da questão propriamente trabalhista. O que nós vamos ter, e aí, se me permitam, eu sou, digamos, não da área do direito do trabalho, eu sou do direito privado, então eu atuo muito mais nas questões comerciais, embora eu já tenha atuado, por exemplo, numa única arbitragem como árbitro que envolvesse uma questão de um ex-executivo, também, obviamente, não posso dar detalhes por conta da confidencialidade, mas eu não sou oriundo do trabalho. O que eu vejo, às vezes, que gera um pouco desta, digamos, tensão, são as zonas cinzentas. Então, por exemplo, nós temos o conflito societário, que para mim ele é societário, ele não é trabalhista. Nós temos aquele contrato que eu falo, isso aqui é puramente trabalho, não há nenhuma dúvida. E nós temos alguns que ficam numa zona um pouco mais cinzenta, como é o caso, por exemplo, da representação comercial e alguns tipos de executivos. Porque alguns executivos, na forma como negociam o trabalho, tem o contrato de trabalho, às vezes nem se nomina provavelmente um contrato de trabalho, mas são contratos muitíssimo especiais em que se negociam, além de algumas verbas que têm uma característica trabalhista, outras verbas que são completamente díspares. E aí esse tipo de contrato fica, às vezes, porque às vezes ele tem uma participação entre as negociações que ele tem, às vezes ele ganha uma participação societária, então ele passa a ser isso é muito comum, por exemplo, às vezes vai ser um diretor, um presidente, ele ganha, às vezes, uma participação societária, acionista. Aí, para mim, ele não é propriamente digamos, um sócio da empresa, ele tem uma pequena participação que ele negociou, inclusive, no contrato de trabalho. Essas são zonas cinzentas. E esses também, muitas vezes, têm vindo para arbitragem, mas eles também, para mim, é um contrato, naquilo que, às vezes, tangencia a verba trabalhista, tangencia de uma forma muito especial. Aí, sim, para mim, eu tenho algo que me parece mais do que essa dicção normativa dos 15 mil reais, que eu acho, particularmente, que é um critério muito discutível, porque, digamos, hoje nós temos N profissionais de TI, de diversas áreas que ganham 15 mil reais, e para mim está muito longe de nós. São jovens, às vezes de 30 anos, que ganham 15 mil reais no ano, e que nós não podemos, na minha opinião, tê-los como, digamos, hipersuficiente, como a lei fala. Mas esses executivos que negociam, sim. Aí nós temos... E é por isso até que e aí, com isso eu até encerro, eu até concordo muito com o doutor Evil que ela disse, nessa questão, por exemplo, de números. E acho que isso talvez é uma coisa que a gente cria uma pressão, muitas vezes,
desnecessário. Parece que o sucesso de um método é sempre na base dos milhões, porque a gente tem 25 milhões em nosso processo, a arbitragem teria de ter. E eu não vejo que a arbitragem vá ser isso, ou ser essa panaceia. Porque se a arbitragem também tivesse, digamos, se a gente tivesse milhões de procedimentos, ela provavelmente padeceria de vários vícios que nós temos dentro do próprio judiciário. Lentidão, morosidade, uma certa burocracia. Então, nós temos um grande espaço de crescimento e que vem, como a doutora Evelyn mostrou, crescendo. Para mim, isso é palpável, a gente verifica essa expansão. Temos um grande espaço de crescimento, mas, esse, obviamente, não é uma panaceia. Não significa para todo e qualquer contrato de trabalho, mas para diversos tipos de contrato de trabalho ou desses que estão numa zona cinzenta, parece-me que aí sim seriam algumas hipóteses muito interessantes. Então, acho que essas seriam as considerações. Devolvo a palavra para a doutora Vilma. Você tocou num ponto bem interessante, porque realmente na questão voltada à figura do sócio, eu não tenho a menor sombra de dúvida, até porque a própria Justiça do Trabalho, e são decisões do próprio TST, no sentido da própria incompetência, né? Em razão da matéria, porque se trata de uma questão puramente societária. Agora, muitas vezes eu posso ter uma situação na qual o executivo ele é administrador de uma sociedade, portanto, ele tem um cargo societário, mas ele também é empregado. E aí vem um ponto bem interessante, porque eu nunca vi uma vertente no âmbito da arbitragem, mas no âmbito do judiciário, como é que muitas vezes a gente trata dessas questões? As questões que forem puramente societárias decorrentes do chapéu do cargo estatutário, eu vou vertê-las para a justiça comum, até porque a justiça do trabalho é incompetente. Agora, aquelas questões que se voltarem às matérias exclusivamente trabalhistas derivadas do próprio contrato de trabalho, aí, sem a menor sombra de dúvida, serão da Justiça do Trabalho. Então, muitas vezes, em algumas questões litigiosas, eu tenho ação trabalhista na qual o executivo ele pede ali os direitos trabalhistas e também tenho uma discussão no civil. Normalmente, aí a empresa é a empresa que ingressa com uma medida contra o executivo em relação a tudo aquilo que deriva do chapéu de cargo societário que ele possui. Se eu imaginar colocar aqui uma solução de conflito no âmbito da arbitragem, efetivamente, se a gente imaginasse que essa entidade de arbitragem ela poderia versar e solver e se dar por competente em relação a essas ambas matérias, e que eu entendo que sim, por quê? Porque a Lei 9.307, ela outorga essa competência para o árbitro. Então, eu não vejo nenhuma incompatibilidade, porque no âmbito da competência, sim, o árbitro ele pode dizer, eu tenho competência sim para avaliar essa questão trazida aqui na arbitragem, que diz respeito à aplicação da lei de sociedades, por exemplo, dentro do cargo estatutário que essa pessoa possuía. E também, sim, com relação a este conflito que versa derivado do próprio contrato. E aí a competência que ele também se arvora, ela vai ter a validade nos termos da lei 9.307. Não sei se vocês... Eu só estou trazendo aqui porque eu nunca tive um caso de arbitragem envolvendo aqui, por exemplo, essa situação de litígio, sim, no judiciário. Se o doutor Fábio me permitir, eu interromper e só para complementar, ouvindo, era exatamente esse ponto. Quando eu falo dessa zona cinzenta, é justamente, e aí me parece até uma vantagem da arbitragem, porque quando nós temos alguns executivos, não tem sido incomum, por exemplo, que na negociação ele ganhe uma participação societária, então ele passa a ser sócio, então ele tem um chapéu estatutário, ele é um cargo de alto escalão, negocia diversas verbas, e muitas delas são trabalhistas, ele tem, então, bônus, forma de salário, além do 13º, tem outras verbas que ele terá de performance, enfim. Então, é um contrário muito sui generis, muito singular. E que, para mim, até aí, nesse ponto, é um exemplo muito típico de quando a arbitragem, de fato, faz muito sentido. Porque, veja, como muito bem a doutora Vilma colocou, dentro do judiciário, nós teremos provavelmente duas ações e duas esferas diferentes. O árbitro consegue julgar ambos. Como isso ocorre? Por exemplo, você tem verbas ali que são tipicamente trabalhistas, tem verbas tipicamente derivadas de uma relação societária, ambas dentro do mesmo pedido, porque o árbitro tem essa competência híbrida. Na justiça de trabalho, ele vai poder só julgar a parte trabalhista e no civil só a parte civil. Essa possibilidade de acumular, por isso que nos contratos de alguns executivos tem sido comum essa inserção e tem ocorrido. E aí eu acho que faz todo um sentido. Por isso que, assim, não é uma panaceia, mas também não significa esse mundo tão refratário.
E nesses exemplos eu acho que tem, e eu já vi situações desse jeito, ou seja, porque, mais uma vez, se nós olharmos esses executivos, a forma como eles negociam o contrato de trabalho, é uma coisa muito interessante, é muito híbrido entre o que é um contrato de trabalho e o que é um contrato executivo, porque ele tem, por exemplo, a forma de viajar, as férias, é um contrato muito singular, porque ele fez por merecer, né? Então, quando ele entra na mesa de negociação, ele tem um poder de barganha muito forte também, por isso é um contrato muito específico com esse hibridismo entre algo que é societário e trabalhista. Obrigado. Só dando um colorido aqui para a discussão, e trazendo um pouco de casuísmo, né, para essa discussão. Eu já participei de uma arbitragem, e aí trazendo um pouco também a discussão que a gente estava tendo no cafezinho antes daqui, decorrente de um contrato de M&A, né, de compra e venda de empresa, em que o antigo, em que o vendedor, né, o antigo proprietário da empresa, o vendedor, ele ficou na empresa, né, como executivo, e aí tem uma série, como o Thiago falou, uma parte do preço era condicionada à performance da empresa, e que também conhecido como earnout. Então ele, enfim, ele entendeu que as condições foram atingidas, o comprador entendeu que não foram e teve um procedimento arbitral. Então foi discutido remuneração de earnout, e aí confunde um pouco, né? Foi discutido, como a própria Vilma colocou, uma questão de não compete, né, dele poder ou não poder trabalhar em outras áreas, isso daí estava vinculada ao preço da empresa, então tem uma miscelânea e uma confusão entre questões trabalhistas, na realidade não é trabalhista, mas é de remuneração, né, e questões de direito societário. E tudo isso julgado por um único tribunal arbitral, né? E aí a própria preocupação que o Fábio trouxe de segurança jurídica, ela tá liquidada, né? Porque se você tiver, imagina que você tenha dois juízes distintos, uma da Justiça Comum e um da Justiça do Trabalho, julgando a mesma coisa, a chance de você ter decisões aí em alguns pontos conflitantes é grande, né? Então, a arbitragem, e a gente falando, inclusive eventualmente para contratos de M&A com contratos de trabalho, né, de altos executivos e tudo mais, ter uma harmonização na elaboração de cláusulas, também para evitar que você tenha eventualmente uma discussão arbitral em uma Câmara e com o executivo que pode ter algum reflexo em outra Câmara. Então, a importância também de você ter harmonia dessas cláusulas. Queria parabenizar a Vilma e a Evelyn pela brilhante exposição, e foi interessante que nós tivemos duas perspectivas, né? Uma perspectiva da advogada mesmo, direito do trabalho, que vê isso na prática, e uma outra perspectiva da Câmara de Arbitragem, de quem está vendo os procedimentos, enfim. Vamos passar para... Alguém tem alguma dúvida, alguma colocação, alguma pergunta? Queria só fazer uma ponderação também aqui do ponto de vista da Câmara, né? Que muito dos relatos dos executivos, dos procedimentos que eu participei como árbitra ou secretariei, também nos falam um pouco da sensação que eles têm de angústia quando eles precisam pleitear determinadas verbas no Poder Judiciário, porque como são pleitos muito diferenciados, como bem o Dr. Rodovalho colocou aqui, né, é um híbrido entre direito empresarial e direito do trabalho, destoa do dia a dia do Poder Judiciário trabalhista. E, nesse sentido, desde a publicidade dos valores que eles vão receber, que na nossa realidade brasileira, né, e a gente precisa tratar disso, faz com que, por vezes, a pessoa física deles possam até correr perigo, eles se sentem, o que eles dizem é que eles se sentem um tanto constrangidos de ter que falar esses valores, e a própria falta de tato do magistrado
que também não tem como culpar, talvez ali o dia inteiro lidando com questões, sei lá, de cesta básica, questão de verba rescisória mesmo, às vezes vai discutir questão de reembolso de passagem de primeira classe, fica um clima ruim para discutir. Nesse sentido, a Câmara de Arbitragem e os árbitros, eles estão mais treinados, né? O executivo se sente mais à vontade. E a última ponderação que eu gostaria de fazer é que, não obstante o tema seja a arbitragem trabalhista, como profissional de resolução de disputas, há de se lembrar que há outras soluções extrajudiciais para o direito do trabalho também, né? Como, por exemplo, mediação em company, ou a própria mediação, a depender do caso, né? Ou fazer algo mais sofisticado, como design de sistema de disputas de forma bem específica para direito do trabalho, tá bom? É isso. Então, agora eu vou, só para puxar o gancho que você puxou da mediação, é bem importante nós considerarmos o seguinte em relação aos contratos de trabalho ou em relação ao Instituto da Mediação propriamente dita. Se houver a concordância das partes que a mediação, para solver algumas questões do contrato de trabalho brasileiro, ele também poderá ser levado a uma mediação internacional, seja porque também, vamos supor, nos Estados Unidos, há um contrato ou há uma relação que possa ser levada no âmbito de uma discussão litigiosa nos Estados Unidos, essa arbitragem internacional ela pode ser realizada tanto nos Estados Unidos e, em paralelo, no Brasil. Então, falando um pouco do chapéu em mediação, mas não como mediadora, né? Mas como advogada em mediação, dentro da experiência que eu tive nessa mediação internacional, e é só para alertar vocês, prestem muita atenção em relação às regras das mediações internacionais, porque quando a nossa cliente concordou com a mediação internacional, ela só se esqueceu de um ponto, que lá nos Estados Unidos, o disclosure, ele é mandatório. Você não pode esconder nada. Tanto que, pelo lado brasileiro, como advogado da empresa brasileira, dentro dos procedimentos, é uma questão procedimental, nós tivemos que preencher todo um formulário dizendo exatamente de nossa parte o que é que nós estávamos exatamente informando, ou seja, revelando, e que aquilo era o tudo e o todo que nós sabíamos. Então, esses são aspectos importantíssimos. Por quê? Porque se essa mediação ela não resultar na solução desse conflito, no judiciário, você já fez o disclosure. Na arbitragem, mesmo brasileira, o entendimento é o mesmo. Do ponto de vista das arbitragens internacionais, eu acho que aqui a gente tem aqui vários exemplos de experiência nesse sentido, o disclosure, ele faz parte. Agora, na nossa arbitragem aqui brasileira, não. Então, eu prefiro 1000 vezes escolher a arbitragem no Brasil, a mediação no Brasil, e, lógico, se você tiver que ter ali também, em paralelo, uma mediação lá fora, ou mesmo, enfim, conforme seja uma discussão ali de qual que seria ali a entidade de arbitragem a ser escolhida, eu só estou trazendo para vocês um pouco desses aspectos que muitas vezes passam despercebidos na nossa experiência, né? Então, é mais nesse sentido, é só realmente para trazer um pouco mais de ilustração dentro daquilo que envolve a mediação e a arbitragem. Obrigado, doutora Vilma. Eu só quero fazer 2 breves considerações. Uma, só um adendo aos meus cumprimentos, que eu cometi um esquecimento imperdoável e agora já peço, purgo minha mora aqui em relação à doutora Evelyn. Também agradecer à Camis também que é co-organizadora deste evento. E eu já tive a oportunidade de atuar como árbitro em alguns procedimentos na Camis, um sistema de que eu gostei muito, inclusive. Então, fica aqui o meu registro, meu cumprimento à doutora Evelyn pelo belíssimo trabalho à frente da Camis, e já tive a oportunidade de experimentar e conhecer bastante da dinâmica de como é o sistema bem moderno eletrônico. É o sistema Pacto. Exato. É um sistema todo online, enfim, eu gostei bastante de inserção, de protocolo,
funciona de uma forma muito simples, muito boa. Então, fica meu registro de agradecimento e meus cumprimentos. Eu só queria fazer uma pequena observação, porque esse ponto que a doutora Vilma tocou, ele é muito importante, não só na mediação, é na arbitragem também. Tanto que quando eu dou aula de arbitragem internacional, esse é um ponto que eu sempre alerto bastante, porque não é só a questão de saber que isso vai acontecer, é de estar preparado para isso e talvez seja a situação de limitar isso na convenção de arbitragem, na cláusula arbitral. Porque isso não é um problema na arbitragem doméstica, mas é um problema grande na arbitragem internacional. Isso toda vez que a gente vai ter essa realidade de alguns países, como dos Estados Unidos, com outros que não têm essa mesma realidade. Porque a empresa que vai americana para essa negociação ou para essa arbitragem internacional, ela já sabe que haverá o disclosure lá na frente. Então, toda a sua condução, relacionamento, já é de uma empresa e de um profissional que sabe que isso existe. Então, é mais cauteloso, digamos, em diversos aspectos, por exemplo, comunicação interna. E a empresa brasileira é exatamente o oposto. Então, isso desbalanceia por demais, porque você pode ter, por exemplo, e-mails internos em que, às vezes, alguém é muito mais, digamos, aberto, mais franco, e que não falaria ou com essa característica, sabendo que ia ter o disclosure. Então, isso desbalanceia essas duas empresas. Então, é preciso saber muito bem que isso existe e, talvez, em muitas situações, limitar, porque senão você tem uma empresa preparada para isso e outra empresa não preparada para isso. E aí, quando entra nessa arena está desbalanceada. Então, é sempre, nesse ponto, uma cautela, que é uma questão cultural, mas que gera um impacto gigantesco de disparidade durante a produção probatória. Então, para quem atua nesse aspecto internacional, mas fica um registro realmente muito importante. Obrigado. André, eu fiquei com uma dúvida sobre aquele seu exemplo. Eu queria saber, se você puder me dizer, o vínculo desse profissional do vendedor que ficou na empresa, ele foi estabelecido como vínculo de emprego, ele ficou como empregado mesmo, e se foi como empregado, como é que foi a escolha da Câmara? Quando fala daquela competência híbrida, você tem que buscar, então, uma Câmara, um árbitro específico que tem essa competência híbrida? No meu caso, na realidade, a cláusula que governou toda a arbitragem era uma cláusula que estava no contrato de compra e venda da empresa. Tá? Ele ficou como diretor, como executivo, como diretor estatutário, então não tinha uma relação de emprego em si, e na própria cláusula aí tinha um mecanismo de indicação dos árbitros. Escolhia uma determinada Câmara, e tinha um método para a indicação de árbitro. Cada parte escolhia uma câmara, um árbitro, e os dois árbitros em conjunto escolhiam aí o presidente, né? De uma forma bem tradicional que quase todas as arbitragens são constituídas. Então, nesse caso específico foi dessa forma. Mas nada impede que você tenha diversos contratos, e até comum, né? E o recomendável é justamente isso, de você ter a harmonização das cláusulas, para que todas as discussões ocorram com o mesmo tribunal arbitral. Alô? Eu não sei se seria até pertinente, tá, a minha pergunta aqui. Logicamente, a gente discutiu bastante, tanto sobre a questão do arbitral, quanto, eu acredito, muito mais a questão individual do direito do trabalho, né? Que, só para contextualizar um pouquinho, eu atuo na parte de direito coletivo do trabalho, tá? E a gente sabe que desde 2017, talvez pegando o gancho lá das pseudocâmaras que surgiram, né? A gente teve a inovação da lei trabalhista também. E o meu questionamento, na verdade, é quando a gente tem uma questão mais abrangente no sentido da cláusula que traz a arbitragem para dentro dos contratos. Só para exemplificar de onde surge essa dúvida, tá? A gente tem uma atuação com 2 sindicatos que firmaram cláusula arbitral para contribuições assistenciais, tá? Obviamente, a cláusula é bem específica sobre a questão de assistência patronal e profissional,
mas ela claramente envolve o trabalhador e a empresa que faz ou não o repasse e o trabalhador que faz ou não a sua oposição, né? Eu queria entender, talvez, se isso realmente extrapola o 507, se ele extrapola lá a lei de arbitragem, porque ali a gente tem a questão, talvez, de uma representação sobre o hipossuficiente, também não tem essa questão da cláusula específica dentro do contrato desse profissional ou daquela empresa, ela acaba sendo quase que uma cláusula de adesão, e se isso haveria alguma possibilidade de legalidade. Ao meu ver, não teria, nesse momento, pelo menos, né? Apesar de realmente eu ver que traz um benefício, tá? No geral, a gente vê que há um proveito bom para aquelas empresas onde a gente vê, só para exemplificar talvez, há o desconto, não faz o repasse, ou também essas adesões. Então, eu queria talvez entender um pouquinho melhor o que vocês imaginam que seria ou não válido dentro desse aspecto. Tá. Eu tenho o seguinte entendimento, com relação à questão das contribuições, especialmente aquelas que são descontadas de empregados, o devedor é o empregado. O empregador, ele faz um mero desconto para fazer o repasse. Então, se eu vejo uma norma coletiva ajustada não no formato de uma convenção entre um sindicato patronal, que não poderia, em tese, convencionar uma cláusula de arbitragem nesse sentido, não poderia, porque ele não é a parte. Ele não vai ser a parte acionada, é a empresa. Então, assim, para mim, aí já vejo aí a nulidade sob esse ponto de vista. Diferentemente seria se fosse o contrato coletivo de trabalho. Aí sim. Aí você está falando de um contrato coletivo de trabalho, no qual você tem o sindicato e você tem a empresa. Lógico, se você pensa na vida real, quantos contratos coletivos de trabalho que vêm sendo celebrados? Hoje em dia, nenhum. Se eu imaginasse há uns 35 anos atrás, 30, nós ainda víamos a figura do contrato coletivo de trabalho. Então, hoje, o que você vê no campo das relações que sejam coletivas nesse aspecto é a convenção, o acordo coletivo nesse sentido. O acordo coletivo, sim, você pode, sobre esse aspecto, porque é a empresa que efetivamente é a parte que está ajustando. Por outro lado, também, ainda que haja o ajuste de uma cláusula, essa cláusula, necessariamente, ela também tem que estar revestida de todos os requisitos, senão fica parecendo uma cláusula, seja compromissória, vazia. Então, ela também poderia ser passiva de questionamentos nesse sentido, né? Esse é um ponto, é uma seara que efetivamente, talvez num próximo evento, eu gostaria muito que a gente abordasse isso. Por quê? Porque eu entendo que no campo das coletivas é um campo tremendo para que nós possamos deixar de ter a figura do poder estatal. Ainda que hoje você possa ver sistemas de mediações pré-processuais no campo das coletivas, administrativamente falando, certo? Ainda que seja o Poder Judiciário, eu vejo da mesma forma que no campo privativo seria possível. E talvez o ganho entre as partes fosse realmente maior. Tá? Agora, por curiosidade, essa cláusula, ela está numa convenção coletiva? Depois eu queria que você passasse só para fazer a leitura dela, porque aí a gente consegue saber até onde vai a nulidade ou não dessa cláusula. Mas eu acho que esse é um tema bacana para a gente realmente discutir. Mais alguma pergunta? Evelyn, posso falar? Tá. Então, eu não escutei a pergunta. Tá.
Ele está perguntando sobre a questão do artigo 507-A, especificamente para aqueles trabalhadores que recebem um valor inferior a 2 vezes o valor do benefício máximo da Previdência. Eu só queria fazer uma ponderação, que eu acho que realmente você entrou no meio, e nós tínhamos ponderado o seguinte: o 507-A, ele apenas regula a questão da cláusula compromissória para quem recebe mais de 2 vezes o valor máximo do benefício do regime geral da Previdência. Então, esse é um ponto, né? E, no mais, o próprio dispositivo do 507-A, ele remete às disposições da Lei 9.307. Muito bem. Para o quê? Para o contrato de trabalho individual vigente. É para aquele que está em curso ou para aquele que vai entrar em curso e que você vai inserir essa cláusula. Para uma situação de uma pessoa que recebe menos do que isso, eu vejo a possibilidade. Agora eu vou dar minha opinião pessoal, tá? Pode ser que aqui eu tenha aqui alguns pontos de vista discordantes, mas eu entendo que não há proibição, porque ela simplesmente regula para aqueles que ganham mais de 2 vezes e para que seja para fins da cláusula compromissória. Logo, não está excluindo o compromisso arbitral, ou seja, quando termina o contrato de trabalho, poderia também ser aplicável? Eu entendo que não há proibição. Mas se você perguntar para mim, eu faria? Eu não faria. Eu acho que eu não faria por várias razões. Segundo, porque realmente você não está falando de um trabalhador, e hoje quem ganha 12, 13, 14 mil reais não é um valor assim tão expressivo, né, sob esse ponto de vista. 2, porque há uma necessidade muito grande para você saber por que você levaria essas questões para uma arbitragem, quais seriam os direitos que você levaria também. Então, eu acho que teria que ter uma pré-análise do porquê que você levaria. Caso contrário, são essas situações que podem levar ao desvio do Instituto. Eu tenho muito receio, como operadora do direito, em inserir isso. Pode? Na minha opinião, sim. Eu levaria? Não sei. Eu acho que eu não recomendaria a uma cliente minha, por exemplo. Aí eu preferia o acordo extrajudicial homologado na Justiça, porque aí eu tenho uma segurança maior em relação a isso. Evelyn, quer complementar? Não, eu concordo. E óbvio que nossas visões nesse sentido são um pouco diferentes, né? Eu concordo teoricamente, então não há proibição, né? Não há nenhuma vedação da possibilidade da arbitragem para contratos individuais de trabalho abaixo aí do 507-A, né? Porque o 507-A ele regulamenta uma situação específica. Agora, eu costumo dizer que, como eu estou aqui com o chapéu da CAMES, né, da Instituição de Arbitragem, quem tem que ponderar como utilizar a arbitragem trabalhista como estratégia jurídica, por exemplo, para diminuir um passivo trabalhista ou para tentar viabilizar o provisionamento, o pagamento, não é a Câmara de Arbitragem. É exatamente o que a Vilma disse. Quem vai fazer esse juízo, essa análise de viabilizar ou de ser útil ou não útil, ou inclusive de arcar com as custas e viabilizar essa arbitragem trabalhista, é o advogado. A doutora Milena, que está representando aí em loco a CAMES Campinas, falou que também a questão da atuação do Ministério Público do Trabalho, né? Não há nenhum tipo de fiscalização do Ministério Público do Trabalho em instituições de arbitragem. O que acontece, né? Nas pseudocâmaras que atuaram de formas, vamos dizer, não éticas, o que houve foi efetivamente denúncia dos trabalhadores que foram lesados por essas instituições, né, levadas para o Ministério Público do Trabalho, que abriram um inquérito para a investigação dessas instituições de arbitragem, tá bom? Então, não há uma fiscalização, por exemplo, o Ministério Público do Trabalho não vai lá na CAMES fiscalizar quais são os procedimentos feitos com autos executivos ou com qualquer outro tipo de trabalhador. Agora, se a instituição de arbitragem ela não atua como ela deveria,
né? Provavelmente o que se tem são essas denúncias, e aí sim a atuação do Ministério Público do Trabalho, que tem mais que atuar mesmo e fazer essas instituições assinarem aí termo de ajuste de conduta, né? Assim, só adicionalmente, não falando da arbitragem, mas agora entrando, por exemplo, na mediação, na Lei Geral de Mediação, você vai ver um dispositivo que ali fala com relação aos direitos disponíveis, que podem ser, inclusive, objeto de transação, né? E ali tem uma previsão toda em relação aos direitos indisponíveis. Quando ocorre a transação, por exemplo, via mediação, há necessidade de você levar ao conhecimento do Ministério Público e ao sindicato. Então, são peculiaridades que a gente vê tendo como previsão específica, em alguns casos específicos. Então, a análise do advogado ela é muito importante para todas essas finalidades. Vou usar a mediação, por que nós usaríamos a mediação, né? Ela vai se voltar a qual tipo de trabalhador e qual perfil de trabalhador. Seria também a questão da arbitragem, qual perfil de trabalhador e para quais direitos. É muito importante que nós, operadores do direito, nós tenhamos isso muito claro, porque eu acho que a pior coisa é você ter uma norma positivada, um instituto jurídico tão belo como é o da arbitragem, como é também o da mediação, e aí termos ali sendo invalidadas exatamente sob a alegação de fraude, simulação, coação. E eu acho que, desde a do Instituto, do novo Código de Processo Civil, muito importante a questão da lealdade, da boa-fé. Eu acho que, a partir do momento em que, nessas relações todas, nós inserirmos o Instituto da Boa-Fé e da lealdade sob esse ponto de vista, eu acho que se torna mais fácil você utilizar este ou aquele instituto. Então, só para fazer aqui um comentário para você. Temos mais alguma pergunta? Mais alguém quer fazer algum comentário, alguma colocação? Da mesa, alguém quer fazer mais algum comentário, alguma colocação? A Evelyn que está... Evelyn quer fazer mais algum comentário? Só na questão do sindicato, né? Eu percebo também uma mudança de atitude dos próprios sindicatos. Durante muito tempo, o sindicato enxergou nas instituições arbitrais que atuavam com arbitragem trabalhista um adversário, né? Quando, na verdade, são funções, naturezas totalmente distintas. E aí, nesse sentido, vocês sabem que PLR, na própria lei, estabelece que você pode utilizar a arbitragem. E nos últimos tempos a gente vem recebendo aí consultas pela consultoria, pela secretaria da CAMES sobre a possibilidade, como que viabilizaria essa arbitragem para distribuição de lucros, sindicato versus sindicato, né? Sindicato patronal versus sindicato dos empregados. Então, nesse sentido, eu noto que no âmbito do direito do trabalho, não de forma específica no contrato individual, mas de todas as outras formas, a arbitragem ela está quebrando barreira de forma paulatina. E eventos como esse ajudam, né? Bastante. Então, só para finalizar aqui, nós, advogados trabalhistas, nós não devemos ter vergonha, estamos aprendendo como caminhar na arbitragem. A gente aprende com todo mundo. Eu acho que esse compartilhamento de experiência ele é muito importante. E se no seu escritório você tiver um advogado que realmente cuide ou lide com essas questões cíveis de arbitragem, são exatamente com eles que nós vamos aprender. Eu volto a repetir, aprendi aqui com todos os meus colegas nesse sentido, humildemente, e também junto com entidades como exatamente CAMES, Evelyn, porque nós estamos falando aqui de um instituto que é muito importante que você entenda o contexto jurídico, as repercussões que possa ter, exatamente como a gente tem no processo trabalhista. A gente está tão habituado com o processo trabalhista que a gente não consegue imaginar se eu buscasse outro sistema procedimental muito mais, muito menos penoso, menos formal sobre esse aspecto, que é mais rápido para a solução
e a gente não sabe o valor que a gente pode ter. Eu brinco sempre que o judiciário tem o custo que nós não enxergamos, que está ali nos nossos impostos. Todo mundo pensa que a arbitragem é cara. Na arbitragem, você também pode negociar ali a questão da repartição dos custos e tudo mais. Agora, é preciso ter a coragem de usar o Instituto. É preciso realmente buscar entender. Então, eu recomendo fortemente curso de mediação e curso de arbitragem. Eu acho que com isso a gente acaba tendo uma capacitação melhor dentro daquilo que nós fazemos. E isso não é demérito a nenhum profissional do direito nesse sentido. Então, só para dizer para vocês que nós estamos juntos. Tá? Eu já tinha encerrado, não ia falar porque eu já também falei demais, mas tem um ponto que eu queria também aproveitar da fala, que isso é para todo mundo. Não é demérito para ninguém. Porque a primeira arbitragem sempre é diferente. Ninguém... E aí digo assim, eu não conheço nenhum profissional que se formou e o primeiro trabalho foi uma arbitragem. Sempre se começa normalmente pelo litigioso e depois vai. Por exemplo, eu me formei em 2001, então eu tenho 22 anos. Minha primeira arbitragem foi já com bons anos de formado. Então, ou seja, eu vim com uma carga muito grande do litigioso judicial e depois fui. Aí hoje já é uma situação completamente diferente. Então, a primeira arbitragem sempre é um pouco diferente. Eu digo especialmente as primeiras, isso sempre é um aprendizado, porque como é um procedimento mais flexível, então isso não é demérito para ninguém, isso vai ocorrer na área trabalhista como ocorreu com todo mundo que vem. Quando a arbitragem surgiu lá, você tinha arbitragem antes da lei, da lei de arbitragem, mas era algo muito residual no Brasil, no âmbito do comércio nacional. Então, quando ela se desenvolveu mesmo, foi a partir da lei de arbitragem, especialmente depois da decisão do Supremo, que na verdade é em dezembro de 2001. Né? Então, nós estamos falando que foi quando eu me formei, então, por isso que eu tenho isso muito lá, da constitucionalidade. Então, a gente teve essa frutificação muito de 2002 para cá. Então, naquele primeiro começo dos anos 2000, isso foi um grande aprendizado para todo mundo. Então, todo mundo passou por isso, passou ou vai passar por isso. Então, não é demérito para ninguém. Então, só para complementar, porque eu acho que esse é um ponto relevante, que no começo todo mundo fica receoso, é natural. O primeiro sempre vai ter essa característica, mas depois vai ver que não é tão complexo trocar os chapéus. Assim, uma hora está na mediação, uma hora na arbitragem, no judiciário. Enfim, muito obrigado. Que noite de grande aprendizado, hein? Fico feliz de ouvir esses depoimentos, tanto da Vilma quanto do Thiago, que conversando com o Daniel e com a Luciana, a ideia da criação, né, dessa comissão de arbitragem é justamente fomentar aqui para a região de Campinas, que tem uma vocação empresarial, enfim, é justamente fomentar o conhecimento. Né? Então, e a gente vê com os depoimentos aí que o caminho é esse mesmo, a gente especializar e tudo mais. A gente recebe com bastante alegria aqui a vinda da Camis, encorajamos todas as câmaras, outras, quanto mais gente estiver trabalhando com arbitragem, para nós advogados, mais trabalhos vamos ter, seja em arbitragem trabalhista, societária, comercial, em todas as áreas aí da arbitragem. Então, acho que foi muito legal a gente, não combinado, mas ter terminado o evento dessa forma. Eu queria agradecer a presença de todos vocês, de estarem aqui à noite. A gente sabe que não é fácil abrir mão do nosso tempo particular, de trabalho e tudo mais, mas foi muito bacana ter vocês aqui hoje. Queria agradecer a presença da Vilma, do Fábio, do Thiago, a presença virtual da Evelyn. Da próxima vez, esperamos que você consiga estar presencialmente aqui conosco. E para quem tiver interesse em arbitragem e tudo mais, vou fazer uma propaganda aqui. No dia 22, a Camis vai promover um evento para discutir um pouco também arbitragem. Quem tiver mais interesse, pode falar. Não, ok, pode falar com ela que ela passa, a Milena passa maiores detalhes. Tá bom? Boa noite para todo mundo e obrigado mais uma vez, uma salva de palmas aqui para os nossos professores.
Bom, pessoal, boa noite. Vou aproveitar, então, que o doutor André já iniciou o convite, que eu iria fazer realmente agora ao final. Primeiramente, eu não posso deixar de agradecer a recepção da OAB Campinas. Eu não sou daqui da subseção e eu tenho sido recebida com os braços abertos por todos os advogados pela OAB. Já consigno aqui meu agradecimento, inclusive em nome da doutora Luciana, que a OAB está apoiando esse evento, que nós vamos fazer no dia 22 de maio. Tá? É um evento onde nós vamos abordar a arbitragem no âmbito empresarial. Vamos ter um painel sobre a arbitragem trabalhista, focando um pouquinho na questão dos autos executivos, mas também falaremos de contratos de fusões, arbitragem nos contratos de M&A. Bom, enfim, fica aqui o convite para todos. Será no dia 22 de maio, a partir das 16 horas, no auditório da Universidade Mackenzie, aqui de Campinas. Tá? Então, vai ser um prazer. Vamos contar aí com a presença do Dr. André, num dos painéis, e eu fico muito feliz de estar trazendo a Camis aqui para vocês, aqui para Campinas, e eu espero que essa cultura da arbitragem, que venham outras câmaras, que venham mais pessoas para utilizar esse instituto, porque eu tenho certeza que só temos a ganhar. Tá? Muito obrigada. Tchau, tchau. Vou ficar aqui, estou esperando para dar tchau para vocês. Maravilha. Encontro no evento do dia 22, tá bom? Deixa eu aproveitar. A Vilma está por aí? Oi, Evelyn, o pessoal está aí. Rapidinho, que a Vilma não vê o WhatsApp. Depois eu te mando. Acabei de receber uma mensagem do Mesquita Barros, que a esposa do Dr. Cássio acabou de falecer. Eu te mando para mandar informações, tá bom? Tá bom, tá bom. Só amanhã eu você... vou estar em São Paulo. Tá, então olha no então WhatsApp vamos que nos falando, tá bom. A neta do Dr. Cássio acabou de me mandar. Tá, eu faço questão de ir para dar um apoio para Ana Paula, tá? Por isso que eu falei. Beijo, tá bom, tchau. Beijo. Já foi com a árbitra.